a nossa saudação ao trio de ouro, com a paz do Senhor, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles. E com esta mesma saudação, eu saúdo a todos vocês ouvintes, telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista, que vai ao ar pela 87 FM de Araçariguama. E também aos nossos companheiros ministeriais. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Hoje nós entraremos na parte 22 do discipulado módulo, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O texto base foi em Malaquias 3,18, que diz: então olhareis e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aí passamos também pelo Sermão do Monte, no capítulo 5, onde Jesus nos chama para ser sal da terra, luz do mundo. Passamos ultimamente pelo Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, de 1 a 14. E na última parte, na 21, nós encerramos frisando bem o versículo 13 do capítulo 6 de Romanos, que diz assim: não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes, ofereçam-se a Deus com quem, vivo dentre os mortos, voltou da morte para a vida. Você sabe como nós demos um exemplo da pessoa que já passou assim 30, 60, 90 dias até na UTI. Quando ela volta à vida, ela volta com tudo. Ela ficou aquele tempo ali, então quando ela volta, ela não liga mais para picuinhas, para coisas pequenas, esses negócios de fofoca. Diz assim: meu amigo, eu já quase morri uma vez, e agora eu sei qual é o valor da vida, então agora eu vou com tudo. E é isso, ofereçam-se a Deus com quem voltou da morte para a vida, com todo entusiasmo de quem quer viver. Ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não são mais escravos do pecado. Vocês não estão mais submetidos ao pecado. O pecado não pode dar ordem a vocês. O pecado não pode mandar na vida de vocês, porque agora o Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus alcançou a sua vida e te libertou do pecado. E agora você é livre para viver o que Cristo tem para você viver. Não se deixe dominar. Então, eu entendo, irmão amado, que é muito mais fácil você falar aquilo que você fazia antes com o antigo chefe, né? Com o inimigo das nossas almas. Mas você já nasceu de novo. E eu não estou dizendo que é fácil ser novo homem, nova criatura, ser diferente. Não é tranquilíssimo, não é não. Se você não consegue, se você tem dificuldade, eu não estou dizendo que você é um miserável e vai para o inferno. Nada disso, não estou dizendo. Mas eu estou dizendo para você o seguinte: na força de Jesus Cristo, o pecado não tem mais força, poder sobre nós. Na força da obra redentora de Jesus Cristo, eu e você não somos dominados pelo pecado mais. Antes, nós somos vitoriosos. Nós temos condições de dizer não para o pecado. E não é por causa de mim, não. E não é por causa de você, não. Mas sim por causa do Espírito Santo de Deus que habita em mim e que habita em você e que habita em nós. Por isso que nós temos condições de dizer não. E é isso que nós temos, que precisamos fazer, porque estamos debaixo da graça de Jesus. E o apóstolo Paulo,
ele nos convida a nos dedicar totalmente a Deus. Aqueles que servem a Deus, que são diferentes, têm Deus como prioridade. De modo que podemos refriarmos nosso coração e mentes, de ficar vagando por onde as luxúrias da carne conduz ou queiram conduzir-nos. Este é o convite de Paulo para nós, para que eu e você possamos não dar ouvidos para Satanás e passemos a dar ouvidos ao Senhor. Para que a gente possa fazer o que o novo chefe nos manda, não o que o antigo chefe pede para a gente fazer. Nós morremos para o pecado. Ele não tem mais domínio sobre nossas vidas. Eu não tenho mais relacionamento com o pecado. Eu não tenho mais contrato com o pecado. Eu não tenho mais pacto com o pecado. Eu não tenho mais nada com o pecado, porque Cristo me libertou do pecado. Cristo me libertou do pecado, eu sou diferente, eu sou nova criatura e é Cristo que vive em mim. Então, não posso deixar que mais ser dominado por ele. O crente não pode viver pecando, pois, sendo diferente, ele vive para Cristo, para a glória de Deus. Um crente, ele não dá para ficar, eu estou pecando, eu estou pecando, eu estou pecando, eu estou pecando. Eu chorei, mas eu continuo pecando, eu estou pecando. Não tem esse negócio, não. Você não é crente. Você não é crente. Você precisa converter o seu coração. Você não está se arrependendo de pecado coisa nenhuma. E você pode dizer para mim, estou sim, pastor, estou. Você não sabe a quantidade de lágrimas que eu choro. Dá para encher um balde. Não interessa. Pode dar para encher 2, 3, 4 baldes. Se você não abandona o seu pecado. Se o pecado não tem peso no seu coração, ao ponto de você dizer não, Cristo ainda não habita no seu coração. É pecado, é pesado eu te dizer dessa forma, eu falar isso com você, mas é a Bíblia que diz, não sou eu que digo. Somos vitoriosos através da obra de Cristo Jesus, de modo que a morte não tem mais poder sobre nós. Amados, sabe o que é você morrer? E isso não significar sofrimento, sabe? A gente não consegue dar dimensão para isso. Vê se você consegue entender. Pense numa pessoa muito boa, crente. É a pessoa show de bola, parece até com Jesus. Morreu. E você chega no velório. Morreu. Você não vai chegar no velório assim, que beleza, que morreu, que coisa boa. Vai ver Jesus. Você já viu alguém fazer isso? Não. Nós não conseguimos dimensionar isso. Podemos até falar estas coisas, estas palavras, mas com sentido de tristeza, voz baixa e pranteando. Mesmo sabendo que ela está no seio de Abraão. Mesmo sabendo que ela foi para a presença de Deus, está com Jesus. Mas a verdade, amados, é que a morte não tem poder sobre mim e sobre você. Porque somos diferentes. Porque servimos a um Deus vivo. E a morte não tem poder sobre mim e sobre você. Não tem mais. Eu tenho buscado. O dia em que eu morrer aqui e abrir o olho, lá vai estar Jesus. E as cornetas tocando com a minha chegada. Gutenberg, foste fiel no muito, sobre o muito te colocarei. Não sei se vai ser esse meu nome lá, mas eu vou pensar assim. Vai ser muito legal, extraordinário. Gutenberg, aqui está do seu lado Moisés, aqui é Isaac, aqui é Abraão, aqui é o pastor Antônio Francisco, aqui é a Rosinha. O André Salles não deve ainda ter ido, se for logo assim, né? For nós logo. Ele ainda é novinho. Eita, vai ser bom demais. O Wagner, nosso amigão, vai estar lá também conosco.
devemos nos considerar, ou seja, saber viver como vivos em Cristo Jesus. Eu e você estamos vivos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nós não estamos mortos. Estamos vivos para Cristo Jesus. Amados, por hoje ficaremos por aqui. Até a semana que vem, com a parte 23 do módulo A Diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Com carinho.